Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um Pão Diário, livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Epístola aos Romanos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, a tradução King James, o subtítulo é Abraão creu e foi justificado. O primeiro texto diz o seguinte: portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Amados, nós vemos aqui então agora o apóstolo Paulo trazendo para nós a necessidade de comprovar nas Escrituras Sagradas e no Antigo Testamento a respeito de alguém que era, vamos dizer assim, o exemplo, a referência do Velho Testamento a respeito de justificação pela graça, ou melhor, pela própria fé. Abraão é considerado o pai da fé. Diante disso, nós podemos entender o seguinte, que Abraão, ele foi justificado pela fé, literalmente porque temos uma referência no Pentateuco, né, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, nós vemos assim dizendo a respeito de Abraão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembrando que a lei de Moisés ainda não tinha sido estabelecida. Era o início onde Deus fazia uma aliança com Abraão e literalmente esta aliança seria então o surgimento de uma nova nação que é o povo israelita, o povo judeu. Baseado então neste versículo, Paulo traz a memória dos judeus romanos que estavam ali em Roma, junto com os gentios, que Abraão, ele para ser justificado, ele não precisou cumprir a lei, porque a lei não havia sido estabelecida, mas que Abraão creu no Senhor e isto foi imputado, foi creditado, foi atribuído a Abraão como justiça. Ou seja, a mesma priori que temos no sentido da salvação na graça é que só podemos se chegar a Deus se tivermos fé. Por isso ele diz então perguntando, portanto, que diremos sobre o nosso pai humano Abraão? Paulo perguntando e questionando. E aí então ele afirma, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Veja, que Abraão, se ele se achasse justificado pelas suas próprias obras, até ele teria algo que se orgulhar, mas não diante de Deus. Ou seja, Paulo está comprovando que Abraão alcançou a salvação também porque esta salvação, esta justificação foi dada literalmente por Deus na vida de Abraão. E aí então ele traz a referência, essa que eu citei agora em Gênesis capítulo 15, versículo 6, dizendo que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, atribuído, creditado como justiça. E é o versículo que ele cita aqui, mostrando então para que todos os judeus entendam que ninguém será justificado pelas obras da lei, ninguém será justificado por si próprio, por seu próprio orgulho, mas antes, aqueles que creram, tiveram fé, assim como o pai Abraão, serão justificados diante de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele primeiro apresentou a questão do pecado. Primeiro ele começou a sua carta falando a respeito de Cristo, né? Centralizando tudo em Cristo, mostrando que o Evangelho de Deus, que é a boa notícia, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diante disso, então,
Paulo enviscera a questão do pecado, não só dos gentios, mas também dos judeus. A diferença é que o pecado dos gentios era um pecado onde ele enfatizava a criatura, enfatizava a idolatria, e a idolatria associada a inúmeros outros pecados não conseguiria transformar o ser humano em um justo diante de Deus. Pelo contrário, tudo isso o condenaria mais ainda. Mas o pior pecado que nós podemos entender diante da palavra, no sentido bíblico, é aquele que, na verdade, é hipócrita, como os judeus nessa questão, pois eles conheciam a lei, tinham o domínio da lei, achavam que eles eram, na verdade, mestres, condutores de cegos, mas, na verdade, eles estavam piores que os cegos, porque neles não havia fé. Então, por isso que Paulo joga literalmente diante deles, dizendo, olha, Abraão foi salvo, justificado, não por causa das suas obras, porque não havia lei, mas Deus atribuiu ele a justiça de Deus por causa que ele creu no Senhor. Ou seja, vocês estão se atribuindo pelas suas obras, pela sua religiosidade, mas não a fé, a qual leva vocês ao arrependimento, a qual leva vocês a confessar os seus pecados, a qual leva vocês a ter uma intimidade com Deus. Então nós vemos que tudo isso, Paulo traz então agora, mostrando a eles que Paulo precisava de uma referência bíblica a respeito de alguém no Velho Testamento que fosse, na verdade, que tivesse referência, que havia sido citado por Moisés, e Moisés declara em Gênesis 15:6, dizendo então que Abraão foi creditado, justificado através da fé. Lembrando que quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus ainda não havia estabelecido a lei, e a lei veio muito mais à frente. Mas Abraão é citado tanto no Novo Testamento quanto no Velho, a respeito, dizendo que ele é o nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor, e isso foi atribuído como justiça. Então veja, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da lei, fala que a lei aponta o nosso pecado, fala que a humanidade pela lei está condenada, todos, tanto judeus quanto gentios, todos estavam destituídos da glória de Deus, mas agora o apóstolo Paulo precisa trazer na memória dos judeus a respeito da palavra, tudo isso aonde está escrito. Ele é conhecedor da palavra e ele aponta para Abraão. Abraão é, na verdade, o início da nação de Israel. É onde Deus assume uma aliança com Abraão e diz que ele, através da sua descendência, seriam então ele seria o pai das nações. E Abraão, então, foi justificado pela fé. Assim, então, nós possamos entender que ninguém, através das obras, ninguém, através da lei, conseguirá atender às exigências ou os critérios que Deus deu. O critério é você acreditar em Jesus Cristo, que a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ao ponto de expiar os nossos pecados, ela é suficiente, porque Deus emplacou a sua ira sobre Jesus Cristo. Ele não colocou sobre a lei, não colocou sobre Moisés, sobre os profetas. Como diz no texto em Romanos 3, apenas a lei e os profetas apontaram, sinalizaram a respeito de Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus é que alcançamos a justiça de Deus para o perdão dos nossos pecados. Lembrando que Deus nos chama, nos elegeu antes da fundação do mundo, colocando então em nós a necessidade de arrependimento. Porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, nós vimos isso em Romanos capítulo 2, que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos leva ao arrependimento. Diante disso, amados, nós podemos então atribuir totalmente a salvação em Deus. Porque literalmente o próprio Abraão conheceu a justiça de Deus, porque Deus deu a ele então a fé para que ele cresça. E é tanto que ele é citado, tanto no Velho quanto no Novo, a respeito sendo
o pai da fé. Lembrando, amados, que nesse período a graça ainda não havia sido literalmente anunciada por Cristo, porque Cristo estava à destra do Pai e ainda não havia entrado o período da dispensação da graça, ou seja, o período que Cristo anuncia o reino dos céus e mostra à humanidade a oportunidade de conhecerem a boa notícia, de ouvirem falar da boa notícia, e aqueles que foram eleitos então serão revelados a respeito da justiça de Deus que é em Cristo Jesus e alcançarão perdão dos seus pecados, o qual Deus declarará que eles são justos e justificados em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, Paulo faz agora, na verdade, ele traz a teologia do Antigo Testamento para corroborar com aquilo que ele está ensinando, que a justificação é somente através da fé. Por isso que no versículo 17, o justo viverá da fé. É a única forma de você se aproximar de Deus. É esta pequena palavra que pode, na verdade, literalmente, justificar você, não por causa da sua própria fé, mas é uma fé que Deus dá a você para que você creia na justiça de Deus, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho para que possa se chegar a Deus de forma justa e sem estar condenado por causa do pecado. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual também vemos que Abraão literalmente foi justificado através da sua fé. Senhor, assim como Abraão, que olhou as estrelas do céu e viu a multidões e nações que iriam por causa de Cristo Jesus, ele creu, mesmo sem ver, como diz Hebreus, mas ele creu literalmente na promessa de Deus. Ele descansou na promessa de Deus e isso foi creditado, atribuído a ele como justiça. Que nós possamos não enxergar com os olhos carnais, mas entender e compreender pela fé e crer nas promessas de Deus através da sua palavra. E que cada um de nós que ouvimos a sua palavra, que fomos chamados, eleitos por ele, sejamos justificados através da sua bondade e misericórdia, o qual nos leva ao arrependimento dos nossos pecados, a qual nós devemos plantear, a qual nós devemos chorar, clamar a Deus pela sua misericórdia. Senhor, seja com cada um dos nossos irmãos, que eles possam compreender que a justiça de Deus, que a salvação de Deus, ela é totalmente atribuída a Deus, para que nós venhamos alcançar as misericórdias de Deus sobre nossas vidas. Porque através do sacrifício de Cristo foi aplicado a ira de Deus sobre o pecado. Deus fez justiça através do seu Filho, a qual então alcançamos o perdão dos nossos pecados e somos justificados através da fé. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por se revelar diante desta palavra aos nossos corações, para que venhamos compreender que não é a religiosidade, não são rituais, não é a liturgia, não é aquilo que eu tenho que eu possa oferecer a Deus, mas é aquilo que Deus tem para oferecer a nós através de Cristo Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos toda sorte de bênçãos sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Fique na paz.